A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por esta rica e poderosa oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Nós começamos orando. Faz um coração para Cristo Jesus. Diz: eu cheguei até aqui porque o Senhor me sustentou. Aleluias. Porque Ele é maravilhoso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E todas as coisas cooperam para o bem. Não cai uma só folha se não tem uma só permissão do alto, do eterno, daquele que vem o teu socorro, lá do alto dos montes, olhando para o céu, onde as nuvens passam correndo, outras lentamente. Mas o Senhor está além do céu e com os olhos sobre nós. E Ele disse: eu vi. E o Senhor Cristo Jesus conhece e sonda corações. Orando, proclamando o nome dEle, que só em oração, nós podemos ficar pertinho do Senhor e Ele possa nos ouvir. E o Senhor vai contemplando as dores, as falhas. Ele vai contemplando as renúncias. Ele vai contemplando a tua coragem. Ele vai contemplando na hora das tuas dores. Ele vai contemplando na hora que pensou que fracassou. Ele vai contemplando a porta que está desértica. Ele vai contemplando todo o cereal da vossa casa. Ele vai contemplando a dificuldade do teu coração. Ele vai contemplando as amarras e destrancando e destravando e quebrando correntes e grilhões e argolas. Ele vai contemplando com o nome dele, na presença da visitação sobre o sangue de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. É tremenda a sua presença. E orando e colocando em teus pés. Orando, a perseguição cai. Orando, lágrimas se cessam. Orando, e as guerras que se vinda, e o Senhor diz que entra na peleja. E orando, que o Senhor responde as perguntas. Orando, que o Senhor desfalece todo projeto do Satanás que queira perturbar ao seu dormir. E o Senhor Jesus diz: acordastes porque eu cortei o laço e vós escapastes. Amém? Graças a Deus. Esse é o nosso Deus que proclama, que diz: ora, os vergões vão sendo quebrados, porque esses vergões tentam ficar amassados para que possa se endurecer novamente contra vós. Mas diz: ora, que ele não se vergue, eu quebro. Aleluias. Glória a Deus. Porque vergando atrapalha a nossa visão. Lembra quando tem a gente chama pé, né? Tem um talo, seja de um palmeira, mas um talo de uma planta, e ela, quando ela está envergando, curvando, e vai nascendo outras curvadas, vai tapando visão. A gente pensa que ela está desobstruída ali para nascer novos ramos, mas vai curvando e atrapalhando. Deus disse que com ele não é curvando, ele pega, quebra. Arada subiandarás. Ele quebra para que este rompante não permaneça aí. Seja quebrado para a glória daquele que é o Rei da Glória. Então oremos, tudo sempre, orar. Orar e humilhar-se aos pés do Senhor. Porque a partir que você está em oração, de joelho, o inferno já sabe que você está em batalha. Eita, glória a Jesus, amém? Vamos nas posições do Senhor. Pega aí as espadas para a glória daquele que é o Rei da Glória. Aleluia. Louvado e exaltado. Pararia aqui, né? Que o Senhor daria. Diz que a palavra nunca volta vazia. Estamos sobre esse texto, por sinal, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Um texto que diz de coragem, convite para aqueles que estão cheios de sede e dizendo que não abre mão da salvação. Mesmo dentro da ardilosa caminhada. Aleluias. Vamos a partir do versículo
Aleluias. Do versículo 8 de 55 de Isaías, oh glória a Isaías, um dos 3 profetas que a gente chama o livro dos profetas maiores, para a glória daquele do Senhor Jesus. Aleluias, é maior em conteúdo, mas também, eita glória. Vamos lá? Que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Eita Jesus, os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra, fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e o pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará do que desejo e atingirá o propósito para o qual os enviei. E vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. E os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo brotarão palmas. No lugar de espinho crescerá pinheiros. Aleluias. E em vez de roseiras bravas crescerá murtas. E isso resultará em renome para o Senhor, que para o sinal eterno que não será destruído. Deus diz que tem um sinal, né? Glória a Jesus. Poderoso Deus, que seja a tua palavra, minha boca seja a vossa boca. E aqui o texto, ele sozinho, não voltará vazio. Quando chegou aí para você, é para você mesmo. É para ti esta palavra. É para ti. Tenha fé e coragem. Aqui é palavra de convite para aquele que busca. E quando quem busca, acha. Buscais e achareis. Ah, pedis e recebereis. E orando, e orando, e orando, que Deus diz que desmancha e destrói cadeias. E se cumpre aquela promessa que o Senhor diz que faz aqui o que? Renovo, restauro, restabelecimento. É que já está dizendo que já houve outrora, agora eu coloco sobre mim mais frondoso e perfumado como as murtas. Murtas era uma planta. E Deus está falando sobre plantação. Aleluias. Era uma planta ornamentária, muito utilizada no período lá em Israel, no povo de Deus, no caminho dos desertos. As murtas, ela tem um atingimento de ela ser muito frondosa, com muitas folhas e flores e folhas perfumadas. Perfumadas. As escrituras aqui, quando eu busquei, fui procurar assim, a origem delas. E a origem das murtas, ela tinha uma finalidade. Ela ficava também sobre as plantações como cerca. Olha, não curva o galho não curva, porque galho que curva atrapalha. Oh, aleluias! Então aquele provérbio diz que verga mais não quebra. Deus diz que quando ele verga é para quebrar. E mesmo que seja para renascer novo, um tronco reto e ereto. Esse reto é dos caminhos do Senhor, da promessa, daqueles que os buscam. E hoje a palavra do Senhor é para mim, para você. E vai chegar aí no teu CEP. Quer dizer que você seja evangelista do Senhor. Compartilhe esta mensagem. A plataforma compreender que ela é, aleluias, agradável. Que ela tem relevância. Porque os homens, aqui está dizendo o Senhor, os meus caminhos não são dos seus caminhos, são maiores os meus. Os homens pensam que através dessa situação que possa ir somente pelo sinal do homem da mão dele, mas Deus, pela minha mão, chegarás aonde eu desejo. Porque quando eu lhe dou pão, água, fruto, não lhe passa, não lhe falta nada, mas precisa
trilhar o caminho do Senhor, porque esse caminho, ele é um caminho, aleluia, cheio da glória dele, com doces, doces e doces mel para mim e para você. E não é para olhar como um mel de vingança, não. Ai, vai vir uma glória de Deus sobre mim. Não, é o mel da bondade, da misericórdia. É o mel que vai adocicando teus lábios, alcançando teu coração e fazer esse coração duro um coração de carne. Deus está falando. E aqui quando diz a correm da palavra, que ela não sai da minha boca, ela não volta vazia. Deus diz assim, ó, eu não perco nada. A murta quando corta ela, diz as escrituras e também as pesquisas que eu fui buscar a origem delas, elas permanecem perfumadas por um bom tempo. Deus está dizendo, eu não perco nada e nem você eu vou perder. Aleluias. Porque os meus caminhos são maiores que os teus. E os caminhos que um dia que você viveu, que era caminho de morte, hoje lhe trouxe foi caminho de vida, e vida em abundância, mas coragem para caminhar com meu nome. Aleluias, porque caminhando comigo, nada lhe faltará. Deitar-me verdes pastos, guia-me, Senhor, para a vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que andaste no vale da sombra da morte, não temerás. É tempo difícil que vai chegando aí, mas neste vale você não vai temer, porque o Senhor vai estar sobre as mãos dele, forte sobre a tua casa. E essa promessa diz assim, porque os meus pensamentos são maiores que os teus. Enquanto tu pensa nesse momento aqui agora, eu estou trabalhando para que você não vergue o galho. Porque vergando o galho, Deus diz que quebra, refaz um galho novo. E as multas perfumadas, cortadas, ainda era aproveitada. Deus está dizendo porque para mim, para você, você não vai ficar na situação perdida, porque eu não deixo vergar, porque vergamento para mim atrapalha ação de visão. Eu vou trazer, porque em você eu aproveito tudo, porque me buscastes. Me buscastes. Então ora. Continua em oração. Porque Deus está dizendo para mim e para você que todos aqueles, olha, que venham todos vocês que estão com sede. Que venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum. Você está entendendo? Venha e compre e coma o que eu te dou. Você não tem dinheiro para comprar. Mas depois que você está sobre a promessa, não vai faltar dinheiro na sua caixa. Porque o alimento espiritual, o dinheiro, a prata e o ouro da coroa, é a que você busca todo dia, não lhe faltará. Porque eu sou aquele, é o que diz a palavra. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, escute e escute. Dê-me ouvido para mim, porque testemunhos dos povos, os líderes e governantes, nações que se apressarão até ao Senhor, vai viver o momento da glória. Então, quando Jesus trouxe a palavra do salmista, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que é somente sobre o consolo dele que eu e você vai atravessar momentos difíceis que a terra vai passar. E ele vai permanecer. Onde o dinheiro não compra, na sua casa você vai ficar tranquilo. Você vai dizer, estou debaixo do Senhor. E na minha casa perfuma como as murtas, porque as murtas elas serviam de cercar outras plantações, como se fossem cercas. Oh, aleluias. Impedimento para passar o que não é. Para as plantações, as que estão dentro, continuar crescendo. Deus está dizendo, estou cuidando para que a plantação dentro da sua casa continue crescendo. Poderoso Deus, eterno Pai. O nome daquela que se chamava, depois da promessa, passou a chamar-se Esther. O nome de batismo era Radassa. E diz, Radassa é o nome de origem morta. Perfume, irmãos, eu nunca vi uma murta. Só de ouvir falar e paisagem que hoje nós temos aqui simultaneamente, a gente vê tudo ao mesmo tempo, mas não é Deus. Porque quando essa rede ela fica sem sinal, não tem visão 360 graus, como o mundo quer dizer, que você fica sabendo que você passa do outro lado. Porque até sobre as linhas,
Ela tem um comando que os homens pensam que é ele que dá. Mas no mundo celestial há ordenanças celestes dos anjos, das potestades. Ai, as milícias querendo adentrar no mundo dos portais celestiais, das trevas. Deus disse, há uma condução do reino espiritual e as linhas das virtudes e potestades. Aleluias, tem um controle do que é o que nós entendemos como rede, né? Nós entendemos que tem um satélite, mas eu quero dizer que esse satélite não funciona se Jesus não deixar. Se ele deixar, ele continua permanecendo. As linhas aéreas, que são as linhas das transmissões que a gente entende como internet. Eu sei que para alguns vai parecer bobagem, mas para Deus nada sai do prumo do agir dele. E até as condições de que possa vir as redes. Você pode entender que a sua pode ser uma rede, né, de fibra ótica, outras podem te fornecer de 5Gs, 4Gs, mas Deus está dizendo que tem uma que é sobre a linha do clive dele, além dos céus. Como a Escritura diz, além do céu e da terra, que ele manda chuva. Porque até a chuva, quando cai no deserto, tem serventia. Aleluia, molha alguma semente. Então, as linhas aéreas, que não são a de aviões, são de conexões. Elas ficam permanentes, de acordo à vontade do Senhor, porque tem do clive do olho dele, do poder soberano do Senhor, que tem o controle de chegar para mim até você. Perceba se você estiver diante de uma situação muito grande. E caso a internet caia, pede ao nosso Deus, lembra do Senhor, meu pastor, nada nos faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia da vida da justiça, por amor do teu nome, por amor ao nome dele. Ele restabeleça, enviando os anjos deles, para que a conexão onde tem a hierarquia dos celestes que Deus tem e fez antes de nós, possa interferir e restabelecer o sinal. E Deus diz, para aqueles que crê, verás o sinal dentro dessas tribulações, desses momentos difíceis. Eu vou estar. Por quê? Porque você me buscou e achou. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus, porque Deus diz. Então ora. 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 Orai da subianda ora. E diz, graças te dou, Senhor, que até aqui nos ajudou. Acordemos, Senhor, e o laço partiu, escapamos, porque o Senhor é nosso Deus e vai estar conosco, que é a mensagem do Senhor, Isaías 55, de salvação, de restauro, que após aquele exílio, haveria, Senhor, uma vida sedenta da tua paz. Mesmo que os outros não tivessem, estaria paz em abundância. Dinheiro não ia faltar do tiro espiritual, porque o celestial que o Senhor garante, o da terra, o terrestre, o Senhor diz que tem um controle e a sua dispensa nunca faltará. E continua orando. A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade.